Por favor, pegue o Evangelho e abra em Marcos, capítulo 9. Eu quero que você acompanhe a leitura do versículo 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29, está escrito assim. São as palavras do Senhor Jesus. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Você crê que foi o Senhor quem disse isso? Então preste atenção, Jesus, ele está sendo muito específico quando ele disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então Jesus está se referindo a algo que, por mais que o homem, segundo a sua força, ele se esforce, por mais que o homem tenha a sua capacidade, ele tente, ele não vai conseguir se não aplicar em sua vida esse ensinamento que o Senhor Jesus deu. Que no caso é estar em oração e em jejum. Essa casta aqui que Jesus está falando é uma casta que, por mais que eu e você tenhamos crer, por mais que você use a autoridade no nome de Jesus, não vai sair, não será expulso, não será expelido tão facilmente. Porque esta casta aqui, ela apresenta uma resistência, uma oposição. Porém, ela é espiritual. Então, logo entendemos que nós só vamos conseguir vencer se nós lutarmos espiritualmente falando, e não fisicamente. Tanto que Jesus, ele diz que para combater esta casta, para que ela saia, só se for por meio da oração e do jejum. Você não consegue ver a oração, mas você pode fazer a oração. Você não consegue ver o jejum, mas você pode fazer o jejum. E ambos têm um efeito direto contra esta casta que Jesus está falando. Então, se você crê, eu vou reler pela terceira vez. E eu quero que você que está aqui comigo na Igreja Paz e Vida em Moscavide, Portugal, declare bem alto e bem forte. Eu leio e em seguida você repete, todos juntos. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Com oração e jejum. Eu digo oração e você diz jejum. Oração, oração. Então só vocês aqui digam oração e jejum. Agora vocês aqui, oração e jejum. Agora vocês aqui, oração e jejum. Todos juntos vamos dizer oração e jejum. Você pode acreditar. Quando você declara isso no mundo espiritual, o inferno começa a estremecer. Satanás, ele começa a ficar preocupado. Porque o que nós estamos falando não vai ficar só na teoria, mas nós vamos praticar. E se tão somente praticarmos o jejum e a oração, pode acreditar que esta casta vai sair em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a mão sobre o coração e peça ao Senhor que ministre
que venha nos ensinar através do Evangelho. Pai querido e Deus amado, acabamos de fazer a leitura do Evangelho, ele vai ser pregado. Ninguém veio aqui e ninguém está a ouvir para, meu Deus, escutar o homem a falar, mas todos nós queremos ouvir a tua voz. Tome a vida do mensageiro nesse altar, fale através dos lábios do mensageiro, mas Senhor, coloca por terra todo impedimento e toda barreira, e sobre cada vida que está a ouvir, abra os céus agora, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar para ele uma salva de palmas, a melhor que você pode. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Oh, glórias. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Jesus, ele está se referindo a um tipo de casta. E esse tipo de casta, nesta época aqui, quando Jesus se referiu a ela, era uma casta maligna. Essa casta estava sendo prejudicial. Mas na verdade, Jesus, ele falou sobre essa casta, porque na época havia um espírito maligno, e aqui no Evangelho ele foi chamado como espírito imundo. Ele estava fazendo muito mal para um menino, e era desde a sua infância. E esse espírito imundo, ele fez de tudo para destruir este menino. Aí Jesus, aproveitando o ensejo, a oportunidade, ele vai chamar a atenção dos seus discípulos, bem como de todos os que estavam presentes, que existem castas, ou existe uma casta, que tem a sua força, tem o seu poder, e é destrutivo. Então, antes que esta casta, que no caso é de espíritos malignos, mais conhecido como demônios, alcance o seu objetivo, que é destruir, então alguma coisa tem que ser feita para impedir que esta casta, que é maligna, venha realizar o seu objetivo. E foi para isso que Jesus, nesse dia, ele se manifestou. Para impedir que aquele espírito que estava tentando destruir aquele menino, o destruísse totalmente. Então não importa se é um, ou se são alguns, ou se são milhares. Porque uma casta, ela pode ser composta por muitos espíritos imundos, espíritos malignos, muitos demônios. E eu quero que você confira esta palavra, que você certifique de que Jesus está se referindo que esta casta aqui é uma casta maligna. Então deixa marcada em Marcos capítulo de número 9. Vamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. É a mesma passagem, a mesma história, mas Jesus, ele vai agora nos dar uma visão do mundo espiritual. Que casta é esta? Mateus capítulo 17. Vamos lá? Você encontrou? Versículo de número 21. Está escrito assim, Mateus 17, 21. Mas esta casta, aí ele define, de demônios. Está vendo? Casta de demônios. Porque casta quer dizer categoria.
Casta quer dizer espécie, classe. Então a gente tem que definir que casta é esta que Jesus ele está falando. Aqui no Evangelho está dizendo que é uma casta de demônios. Não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. No corpo daquele menino não tinha vários demônios, mas era apenas um espírito. Era um espírito maligno. Era um espírito imundo que estava comprometendo toda a vida daquele menino. Estava comprometendo o seu corpo. E aquele espírito imundo, ele estava causando surdez e a mudez. E a palavra do Senhor diz que, como se não bastasse, aquele espírito, ele tomava o corpo daquele menino de uma forma violenta e o arremessava no fogo e na água. Porque aquele espírito imundo queria destruir aquele menino. E Jesus, quando ele tomou conhecimento do que estava acontecendo com aquele menino, primeiro Jesus ele vai perguntar para o pai daquele menino: quanto tempo isso já estava acontecendo com aquele menino? Voltando aqui em Marcos capítulo de número 9, versículo de número 21. Marcos 9, 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Olha que terrível isso. Quer dizer que esse menino não teve uma infância saudável. Toda a sua infância estava comprometida. E veja que desde a infância esse menino vinha sofrendo uma perseguição, uma opressão, uma perturbação da parte do inimigo. Não se sabe por certo o que aconteceu, que fez com que esse espírito entrasse neste menino. Mas nos evangelhos, nos 3 evangelhos, essa mesma história aqui, os evangelistas, eles narram-nos a história, falando que havia um espírito neste menino. Não nos dá maiores detalhes, quando foi, que exato momento esse espírito entrou nesse menino. Mas aqui fala que foi desde a sua infância. O próprio pai diz que ele estava sofrendo desde a infância. E perceba que não era só o menino que estava sofrendo, mas o pai também estava sofrendo. Toda a família estava sofrendo por causa daquele espírito imundo. E esse menino, ele ia de mal a pior. O pai, quando olhava para o seu filho, o pai estranhava, porque ele era tomado por aquele espírito e o deixava de uma forma anormal. E aqui mesmo está relatado em Marcos capítulo 9, versículo de número 18. Veja o que ele está falando. E este, onde quer que o apanhe, ele está falando do espírito, né? Despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Olha só que terrível. Então preste atenção agora. O que acontece nos dias de hoje é semelhante ao que aconteceu nessa época aqui, cerca de 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo em uma realidade que não é diferente desta aqui que este pai de família viveu. Talvez não seja idêntico, não é? Talvez não esteja acontecendo exatamente com você, com a sua casa, com a sua família, o que aconteceu com este pai aqui, com esta família.
Mas perceba que existem castas, existem espíritos imundos, espíritos malignos, que são demônios, que querem de uma forma destruir a família. E quando não, quer destruir a saúde. E para completar, quer levar aquela família, aquela pessoa à miséria, à pobreza. Porque perceba que esse pai de família estava sofrendo. Então a família foi atingida. E a saúde estava comprometida, porque o menino estava mal. Então veja que a saúde estava sendo destruída aos poucos. E como se não bastasse, a intenção desse espírito imundo, como a do diabo, é como a do ladrão, que vem senão a roubar, matar e destruir. Tanto que aqui no Evangelho diz, no versículo de número 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Então o pai está relatando qual é o estado de vida, o estado de saúde, como se encontrava o seu filho. E agora ele vai suplicar, né? Mas se tu podes fazer alguma coisa, olhe para mim, eu quero te dizer que Jesus, além de querer, ele pode fazer tudo. Você está compreendendo isso? Então Jesus, ele podia, como ele pode. Mas aí ele vai dizer na parte final, ó, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Esse pai estava desesperado. Quer dizer que a situação na casa dele, na família dele, ia de mal a pior. E ele não sabia quanto tempo ainda restava para o seu filho. Mas neste dia, Jesus se manifestou para desfazer com aquela obra do diabo. Está escrito na palavra que o Filho de Deus se manifestou para desfazer com as obras do diabo. Meu amado, minha amada, eu quero te dizer e profetizar que o espírito imundo, o espírito maligno, o demônio, Satanás, o inferno, quem seja que se levante contra você, contra a sua casa, contra a sua saúde, contra a sua vida financeira, não vão ter poder, não terão força para te destruir, porque para isso já se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para acabar, para aniquilar com todas essas obras do diabo, em nome de Jesus. Diga assim seja. Então Jesus, ele tem que se manifestar. Diga, Jesus tem que se manifestar. Mas perceba, nós temos que dar causa para Jesus. Nós temos que dar motivos para Jesus se manifestar. Porque ele não virá ter com você, e nem comigo, assim como ele não foi ter com aquele pai, em vão, por acaso. Por que Jesus, ele se manifestou a esse pai? Para resolver a situação do seu filho. Porque a ele foi confiado aquela situação. Você tem que aprender a confiar mais no Senhor. E confiar ao Senhor é você colocar diante dele tudo aquilo que você não pode. Mas quando você crê, você vai poder em nome de Jesus. Não foi o que Jesus falou para esse pai, versículo 23? E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então ele está ensinando esse pai que a causa, o motivo que ele poderia dar a Jesus, era se tão somente ele cresce. Querido, querida, se você crê em Jesus Cristo, ele tudo pode fazer. Não há impossíveis para Deus, impossíveis aos homens, mas possível para Deus. Então veja que a situação em que este pai se encontrava com relação ao seu filho
era muito delicado. E era muito profundo. Porque isso vinha acontecendo desde a infância do menino. Você vê, às vezes a pessoa, ela tem um problema que já vai se arrastando por anos. E às vezes isso desencadeou lá na infância. Quer dizer que algo da parte do inimigo foi feito contra ela, contra ele, desde a sua infância. Mas quando você dá causa, você dá motivo, razão para Jesus, ele virá a voz. E ele se manifestará. Para desfazer com tudo aquilo que é prejudicial à sua vida, à sua família, à sua saúde e até à sua vida financeira. Eu não sei se você sabe, mas nós seres humanos temos 3 áreas da nossa vida, 3 departamentos que são principais. Que é a família, a saúde e a vida financeira. São 3 áreas que mais são atingidas pelo inimigo. Agora você vai considerar isso e vai concordar comigo. Nos últimos tempos, até aquele que não conhece nada do mundo espiritual, está percebendo, porque nós estamos sentindo. Nos últimos tempos nós estamos enfrentando uma constante batalha. E é acirrada. E parece que esta batalha não terá fim. Só que, meu amado, minha amada, tome posse desta palavra. O Deus em cuja presença estamos, que veio ter conosco, porque nós cremos nele. Ele te diz em Salmos de número 46, o verso de número 9, que ele, o Senhor, faz cessar as guerras até o fim. Ele vai cortar a lança, ele vai quebrar o arco e vai colocar os carros do inimigo no fogo. Porque destruído e derrotado será o diabo. E não você. Não a sua família. Não a sua saúde. Não a sua vida financeira. E veja que o inimigo das nossas almas, ele tem se levantado com toda a força, com toda a fúria, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa vida financeira. A gente não pode subestimar a força do inimigo. O próprio Senhor Jesus, ele disse que o inimigo tem força. Mas o Senhor Jesus, ele te dá poder. Então, o que é maior, a força ou o poder? O poder é maior. Porque se a força fosse maior, então o Senhor daria força para você. Mas o inimigo tem força, mas conosco está o poder de Deus. E o poder vem por meio da fé, do acreditar. Tudo é possível ao que crê. Olha só o poder disso. Não é força, é poder. Você está tomando posse? Então, querido, querida, eu quero que você comece a entender isso. O inimigo, ele pode até vir por um caminho, mas pelo poder em que Deus, ele opera, então por 7 caminhos este inimigo vai fugir. Você não pode ficar achando que o inimigo não tem força. Ele tem força. Só que não é tão capaz, tão suficiente quanto ao poder em que vós opera. Vamos ler isso aqui em Lucas capítulo de número 10. Versículo de número 17. Lucas 10, 17. Olha que tremendo. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam.
E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Oh glórias! Por que Jesus tomou a causa daquele pai? Porque quando o caso foi levado aos discípulos, ouçam isso, diz o evangelho que eles não puderam expulsar aquele espírito imundo que estava no menino. Então Jesus, ele toma em suas mãos aquela causa. Mas por que eles não tinham fé, pastor? Os discípulos tinham fé. Se você for ler essa mesma passagem no evangelho de Mateus, como no evangelho de Lucas, Jesus, ele vai falar que aqueles seus discípulos, aqueles homens, eram homens de pequena fé. Não é que eles não tinham fé, mas não era suficiente. O que eu quero dizer a você, não é que você não tem fé, fé eu sei que você tem. E não é porque estava faltando autoridade para eles, porque eles tinham autoridade de Jesus. Eu confirmo isso em Mateus capítulo 10. Versículo 1 diz a palavra que quando Jesus enviou os 12 apóstolos, Jesus deu a eles poder e autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Então o que é que está faltando? Não é fé e não é autoridade no nome de Jesus. Querido, querida, está faltando atenção à igreja de Jesus Cristo. Usar com veemência, usar, amado, com constância, usar com frequência as armas que Deus já deu à sua igreja. Porque existe uma casta. E o que quer dizer essa casta? Essa casta quer dizer o impedimento, a barreira. O inimigo não quer que você seja feliz na família. O inimigo não quer que você tenha uma saúde plena e perfeita. O inimigo não quer que você venha ser bem-sucedido, próspero. O inimigo não quer que você tenha uma vida financeira saudável. Você está entendendo isso? Então ele vai colocar esta casta, e ela é composta por um espírito ou espíritos, para tentar deter você. E essa casta vai se levantar como se fosse uma fortaleza. Mas eu quero te dizer que nós não vamos, amado, estar lutando com as nossas forças, mas nós vamos usar as armas poderosas em Deus. Abra na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. E o versículo de número 4, está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. E que fortalezas são estas? Que o inimigo ele está colocando. Assim como ele colocou naquela casa, aonde por anos ele achava que estava prevalecendo por causa daquele espírito que estava no corpo daquele menino. E quando ele achou que ia ganhar, ele achou que ia vencer, foi aí que ele perdeu. E eu estou liberando esta palavra e profetizando. O inimigo até então podia até achar que estava prevalecendo, podia até achar que ia ganhar, mas por esta palavra, Deus se levanta em seu favor, e Ele te fará prevalecer, a fim de que você venha vencer, em nome de Jesus. Quer dizer que esta casta vai sair, essa fortaleza vai ruir, vai ceder, vai cair por terra, porque nós vamos usar em Deus
as armas que Ele nos deu. Eu quero falar de 4 armas para nós encerrarmos. Existem muitas armas espirituais, mas eu quero destacar 4 armas espirituais. Amém? Então a primeira está aqui em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus 4:12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela é comparada como sendo uma espada. Veja que a espada, ela serve tanto para a defesa como para o ataque. Então, em todo tempo, a palavra de Deus tem que estar em vós. Mas você sabe qual que é a palavra viva? É a palavra que eu pratico. É a palavra que eu exerço. Quanto mais você exercer, praticar a palavra, mais viva a palavra vai estar em vós. E mais afiada ela vai estar. E ela vai cortar, ela vai chegar até, amado, a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Porque se existe alguma coisa que o inimigo está escondendo, se existe alguma coisa que o inimigo está ocultando, eu quero te dizer que isso vai ser cortado. Isso vai ser retirado, eliminado. Vai ser extirpado da sua vida em nome de Jesus. Então você vai usar esta arma poderosa. Você vai usar com veemência. Você vai usar com força. Amém? Diga, eu vou usar. Desse jeito, eu acho que não. Acho que ela vai continuar guardada, não é? Porque tem uns que já aposentaram, não é? Aqui fala reforma, né? Reformado. Tem uns que já reformaram a espada. Diga, eu vou usar esta arma com força, com veemência, no poder de Deus. Amém? Então o inimigo já começa a tremer, né? Porque a diferença entre nós e o diabo é que ele não se firma na palavra. Mas você vai estar firme em nome de Jesus. Amém? A segunda arma poderosa, Jesus falou sobre ela. Nós já lemos lá em Marcos 9:21. Marcos 9:29. Que esta casta não sai com coisa alguma senão por oração. Amém? Então a segunda arma poderosa é a oração. Talvez algumas pessoas já não estão mais fazendo uso da oração. Mas veja o que a palavra diz aqui em Efésios capítulo de número 6 e o versículo 18. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você vê que essa arma tem que estar em constante uso. Orando em todo tempo, com toda oração. Porque aí você não dá espaço. O inimigo, ele não consegue entrar. Mas se ele lá está escondido, se ele está em oculto, ele vai ser obrigado a sair em nome de Jesus. Você está compreendendo isso? Então a oração é uma arma poderosa em Deus. A terceira arma poderosa, dando continuidade ao que Jesus disse, oração e jejum. Minha gente, o jejum é uma arma silenciosa, porém poderosa, tão eficaz. É tão útil esta arma. Então olhe para mim antes de ler com vocês o exemplo desta
Quarta arma poderosa. Escutem isso. O jejum, ele tem que ser praticado constantemente. É lógico que você tem que propor o jejum por períodos, tempos e tempos. Porque nem Jesus, ele ficou em jejum os 33 anos. Você está entendendo? Você não tem que estar em jejum durante toda a vida, você tem que saber separar. Você tem que colocar períodos, tempos e tempos. E você vai estar fazendo isso, amado, com veemência. Porque o jejum, ele é tão eficaz quanto a palavra e a oração. Então, quando o inimigo, ele sabe que você está jejuando, ele não vai conseguir de forma ou de maneira te destruir. Porque você vai estar neste período de tempo alimentando o seu espírito e você vai estar mortificando a sua carne. Está entendendo isso? Então o jejum tem que ser feito constantemente. Se você estava dando folga à sua carne, agora você vai colocar a sua carne a ser mortificada. Porque você vai crucificar a sua carne. Você vai estar subjugando o seu corpo. E por um período de tempo nós vamos estar fazendo isso com força, com veemência. E eu te digo, amada, amada, que o inimigo, ele vai perder as forças. E você vai se fortificar em nome de Jesus. Você crê nisso? Quarta e última arma poderosa. Sabe qual é? Abra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 10. Vamos ler aqui o versículo de número 27. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Qual é a quarta arma? A unção. Querido, querida, escute isso. Se você unir essas quatro armas, será infalível. Tão certo como o ar que respiramos, em cuja presença de Deus estamos, Ele virá a vós, e Ele se manifestará, para tirar do seu caminho, da sua vida, tudo aquilo que estava impedindo você de ser feliz na família, tudo aquilo que estava interrompendo a sua saúde, aquilo que estava bloqueando a sua bênção na vida financeira, o Senhor, Ele vai lançar fora. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer que por certo nós já temos uma decisão. E a decisão é a de Deus. Deus está decidido por nós lançar fora esta casta, retirar todos esses espíritos imundos, malignos, esses demônios. Ou eles saem, ou o Senhor vai arrancá-los em nome de Jesus. Você está tomando posse disso? Então você tem que estar debaixo da unção. Mas antigamente, como que era praticado o ato da unção? Quando Deus tomava um sacerdote, um profeta, e lhe ordenava dizendo: tome o vaso do azeite, e vai e unge. A unção é o ato, o efeito de ungir. E se usava na época, como é nos dias de hoje,
o óleo, o azeite, porém tinha que ser um azeite preparado. Então você precisa da unção. Você precisa receber a unção. Jesus, ele ligou essas duas coisas. Vamos comigo aqui em Mateus capítulo 6. Já estou encerrando. Mateus 6 e o versículo de número 17. Jesus disse assim: porém tu, quando jejuares, está vendo? Ele está falando aqui da arma, né? Quando jejuares, você não vai ficar a vida inteira em jejum. Mas a gente tem que propor diante de Deus um período de tempo para jejuarmos. Porém tu, quando jejuares, faça o quê? Unja a cabeça e lava o rosto. Jesus, ele não queria que ninguém ficasse ali escarnecendo e zombando, né? Jesus, ele até com isso, ele tem o cuidado, né? Para que você não seja roubado na bênção. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estar, amado, usando essas 4 armas poderosas. No livro de Eclesiastes está escrito que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. E nós vamos fazer isso em uma concordância total. Tanto os que estão aqui, como os que estão em outras igrejas. Querido, olhe para mim. Deus está aqui nos fazendo uma convocação santa. Ele quer que do nosso meio se levantem homens e mulheres, como soldados e guerreiros, como aqueles que fazem parte do exército do Deus vivo, para juntos, usando essas armas espirituais, nós vamos prevalecer e vamos vencer no nome do Senhor Jesus. Então preste atenção. O comunicado que eu tinha a fazer a vocês é sobre essa santa convocação da parte de Deus. Porque fé eu sei que você tem. Autoridade você tem no nome de Jesus. Mas o que está a faltar com mais veemência, com mais força, é a oração e o jejum. E nós vamos fazer isso numa total e absoluta concordância. Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 18 e o versículo 19. Mateus 18, 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, Jesus, ele disse que basta quantos? A partir de 2. Um sou eu. Então, se eu e você estivermos em concordância, nós vamos pedir ao Pai que nos faça prevalecer e vencer o inimigo. Assim você será feito pelo Pai que está nos céus. Não é o que Jesus está dizendo aqui, ó? Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quantos aqui acreditam que Deus quer e vai nos ajudar em nome de Jesus? Então vamos aplaudir o nome dele. Agora prestem atenção. Você já entendeu o que vai acontecer. Mas eu faço questão de explicar e dar detalhes como vai funcionar. A partir de amanhã, segunda-feira, dia 21 de setembro, nós vamos estar iniciando um jejum. E será por um período de tempo. Quanto tempo? 40 dias. Então nós vamos dar início, aponte isso aí. Vamos iniciar amanhã, dia 21, e vamos encerrar no dia 30 de outubro.
totalizando 40 dias. Pastor, mas eu já estava num jejum no propósito, não tem problema. É só você ligar, é só você emendar neste. Amém? Isso só mostra que o Senhor quer que você realmente esteja na batalha. Não faça como Davi, que no tempo que era para sair à guerra, ele achou por melhor ficar no palácio descansando. Se você for dar folga à sua carne, pode ser que o inimigo se fortaleça e você enfraqueça. Mas nós vamos fazer o contrário. Nós vamos nos fortalecer, o inimigo enfraquecer. Porque é certo que Deus é por nós. E Ele nos garante a vitória sobre o inimigo. Apontou aí? Então nós vamos iniciar o jejum a partir de amanhã. E vamos até o dia 30 de outubro. Serão 40 dias consecutivos, seguidos. Em 40 dias, o Senhor vai lançar fora. O Senhor vai repreender. O Senhor vai colocar por terra esta casta. O que tiver de ruim, o que tiver de mal, que o inimigo está tentando contra você, vai sair em nome de Jesus. Mas aí você precisa saber como que nós vamos estar jejuando. Desta vez, diferente da outra vez que nós fizemos um propósito de jejum, até porque esse é um pouco mais longo. Eu não posso te dar o direito de você jejuar como lhe convém. Porque tratando-se de algo que é unânime, em uma concordância total, então eu preciso definir com vocês aqui como que vai ser feito esse jejum durante 40 dias. Você sabe que nós vamos iniciar a partir de amanhã. E vamos até o dia 30 de outubro. E nós vamos estar apregoando esse jejum num período em que é um período de maior sacrifício. E sabe qual é? O período da manhã. O período da manhã é um grande sacrifício e para muita gente é um grande desafio. Porque a pessoa diz, pastor, eu já acordo com fome. Pastor, eu não fico sem o meu pequeno almoço. Eu não fico sem o meu café. Mas se você está decidido e decidida, você vai abrir mão durante 40 dias. Pelo menos na parte da manhã. Não é que você vai deixar de tomar o seu pequeno almoço, tomar o seu café. Você pode fazer depois do período da manhã. Aí você pode comer ali o que você quiser, tomar o seu pequeno almoço, tudo e mais um pouco, né? Mas para nós aqui em Portugal tem que ser unânime, tem que ser em concordância. Eu não sei a hora em que você acorda, a hora em que você se levanta para trabalhar ou para fazer as suas atividades. Talvez você acorda às 5 horas da manhã, não sei. Ou 6 ou 7. Mas, se é no período da manhã, você vai fazer o máximo, você vai se esforçar para aguentar com o jejum até o meio-dia de cada dia dos 40 dias. Entendeu isso? Pastor, mas é muito tempo, se eu acordo às 5 da manhã, eu vou até o meio-dia, é muito tempo, pastor. Então você vai jejuar conforme a sua saúde. Só que para ser igual, será que pelo menos no período da manhã, após você acordar, você consegue jejuar pelo menos 4 horas? É o mínimo, é o mínimo. 4 horas. Pelo menos 4 horas, é o mínimo. Só que tem que ser até o meio-dia, tem que entregar ao meio-dia, tá bom? Vamos imaginar que você toma um remédio controlado. Deus pode, tudo é possível, é o que crê. Te dar uma saúde plena durante esses 40 dias. Já imaginou a pessoa que depende do remédio e o médico disse que tem que ser até a sua morte? Nesses 40 dias, essa pessoa fica liberta desse remédio e ela fica livre deste mal? Tudo é possível que crê.
Então, se você tem saúde, é lógico que você vai respeitar a orientação do médico. Se você toma um remédio controlado no período da manhã, é só você, em oração, falar com Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu quero jejuar no período da manhã, mas eu vou tomar aqui esse remédio, esse comprimido, só com um pouquinho d'água, e ali você vai iniciar o seu jejum, tá bom? Ficou claro isso? É simples, mas tem que ser amada com determinação. E aí, nós vamos estar jejuando 40 dias. Você pode jejuar na sua casa, onde você estiver. Mas você precisa se alimentar da palavra. Porque esse propósito de jejum, ele reúne essas 4 armas: palavra, oração, jejum e unção. Amém? E aí nós vamos estar fazendo o seguinte: durante as semanas, no período do jejum de 40 dias, você que vir à igreja, na quarta, na sexta e no domingo, nós vamos liberar a unção com óleo sobre a sua cabeça. Amém? Porque está na palavra. Você já vai receber a primeira unção com óleo hoje. E aí você vai estar recebendo esta unção com óleo quarta, sexta e domingo. Então, vale a pena você fazer um esforço para estar conosco o máximo que você pode nas semanas, no período do jejum de 40 dias. Amém? Combinado? Só que para reforçar ainda mais, o que é que nós vamos fazer? Depois dessa reunião aqui, se você me autorizar, se você me permitir, você que se utiliza de um telemóvel, e você tem aí no seu telemóvel a aplicação do WhatsApp, nós desenvolvemos um grupo do WhatsApp com o nome Jejum da Decisão. E aí eu vou adicionar você nesse grupo, para que a partir de amanhã, até o último dia dos 40 dias, você receba aí por WhatsApp uma oração com toda a oração e súplica pelos pastores. Por exemplo, vai funcionar assim: eu vou fazer as primeiras orações. Depois, na sequência, virá a pastora fazendo a oração. Depois, na sequência, virá o pastor Valdemir fazendo a oração. Depois virá o pastor Rui. Virá a pastora Áustria. E assim sucessivamente. Eu vou ter apoio e ajuda de algumas pessoas lá do Brasil, que vão também estar fazendo uma oração das 40 orações. Amém? E eu vou envolver também os obreiros desta igreja. Os obreiros também vão estar orando, porque serão 40 orações. Pastor, e quando que eu vou receber esta oração? Amanhã. Que hora? Na viração do dia. Segundo a luz da palavra, quando que acontecer a viração do dia? No pôr do sol. E a hora do pôr do sol é se aproximando às 18 horas. Por quê? Porque assim como aconteceu nos dias de Adão e Eva lá no jardim, vai acontecer consigo. Na viração o Senhor vai ter conosco. Porque nós vamos estar apresentando a nossa vida, nossas causas a Ele. E o Senhor vai se manifestar para decidir por nós. Você tem por certo a decisão de Deus. Naquele dia Jesus decidiu por aquele menino, sim ou não? Decidiu por aquele pai, não decidiu? E qual foi a decisão do Senhor? Que o espírito imundo saísse. Amém? E ele saiu. Então a decisão você já tem da parte do Senhor, que o mal vai sair, o inimigo vai sair. Então eu preciso saber, eu preciso de um retorno aqui. Vocês estão em comum acordo, eu posso adicionar, eu posso colocar vocês no grupo do jejum da decisão? Posso? Fique descansado, descansada, que esse grupo não vai ter conversa paralela.
Eu estou te garantindo isso. Somente eu como administrador, ou a pastora como administradora, que vamos enviar para você a oração. Ah, pastor, mas eu gostaria de responder o amém. É só você responder no espírito, não é? Não precisa escrever no grupo, porque não vai poder, não vai conseguir. Então eu estou garantindo que não vai ter conversa paralela, vai ser um grupo com objetivo para você estar fazendo a oração com toda a oração e súplica conosco. Vai ser uma bênção, hein? Vai ser uma bênção. Não fique de pé, por favor. Vamos aqui fazer a oração da concordância. Porque este era o comunicado que eu tinha a fazer para vocês. Isso aí é confirmação, tá vendo? Esse barulho aí, ó. Trombeta, né? Esse comunicado é de suma e grande importância. Amém? Eu vou ser bem direto agora. Quem veio ter com o Senhor hoje na igreja, tendo condições ou sem condições, então o Senhor, Ele quer você neste propósito. Mas aí você que me assiste diz, pastor, eu não fui aí na igreja, eu posso participar? Pode. É só você jejuar 40 dias, começando a partir de amanhã, indo até o dia 30 de outubro. Nós vamos jejuar todos os dias até o meio-dia, na parte da manhã. No máximo, você vai estar aí jejuando na parte da manhã e você vai se esforçar para no mínimo 4 horas. Mas tem que ser um jejum onde exige de você um sacrifício. Tá bom? Vamos imaginar que você tenha um dia da semana de folga, de descanso. Do trabalho, da escola. Aí você diz, pastor, nesse dia eu gosto de dormir até um pouco mais tarde. E se brincar, pastor, vai a manhã toda. Nada contra, você tem o seu direito de descansar também, porque ninguém é robô, não é? Por exemplo, amanhã mesmo é o dia da minha folga, é o dia do meu descanso, entre aspas. Eu gosto de na segunda-feira dormir até um pouquinho mais tarde. Mas o que não pode é de repente você falar, não, eu vou jejuar na parte da manhã. Aí no dia da folga, do descanso, você acaba esquecendo. Aí você vai até 11 horas da manhã. Até 11h30 da manhã dormindo, descansando. Aí só meia hora de jejum. Só 1 hora de jejum. Aí não é sacrifício. Entendeu? Tem que exigir de você um sacrifício. O jejum é você matar a sua carne e fortificar a sua alma e o seu espírito. Só que olha só, o grande desafio não está em não comer e não beber na parte da manhã. Eu sei que para muitos é um grande sacrifício. Não é? Eu tenho manhã que eu acordo, que eu quero tomar o meu pequeno almoço, quero comer tudo e mais um pouco. Só que durante 40 dias eu vou me esforçar para não fazer isso. Amém? E o grande desafio não está em não comer e não beber, porque eu sei que você vai fazer isso. Mas é nesse período do jejum, principalmente naquelas horas em que você está jejuando, no período da manhã, é você não murmurar, é você não ficar bravo, é você não ficar irritado, esbravejando, é você não ficar xingando. Está aí o desafio. É você não ficar irado. Não é? Não vai ser fácil, hein? Mas eu quero te dizer que Deus está conosco. Amém? Se no período do jejum, na parte da manhã, alguém pisar no teu pé, de manhã, logo de manhã, você tem que dizer, glória a Deus. Aleluia. Não, pastor, comigo não tem essa. Pastor, tem dia que eu acordo de pá virada, pastor.
Tem dia que eu acordo, pastor, mal-humorado. Olhe para mim, eu vou profetizar isso. Para aqueles que fizerem uso dessas armas poderosas em Deus, depois de 40 dias você vai ser outra pessoa. Algo vai mudar em você. Mas é para valer mesmo, hein? É para usar essa arma mesmo. Não é para ameaçar não. Estou enganado. Vamos usar essa arma e vai funcionar em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos fazer a oração em concordância. Você que está aqui na igreja, você que está aí me acompanhando, coloque a mão sobre o coração. Primeiro você vai fazer essa oração em concordância comigo. Depois, eu vou pedir à pastora que passe, colocando o óleo, o azeite na sua mão direita, para que você unja a tua cabeça, tá bom? Então todos em concordância, orem assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, nós temos por certo a decisão do Senhor, no caso, é expulsar, é lançar fora o inimigo das nossas almas, e todo mal o Senhor fará cessar. Por isso, ó Deus, eu me levanto agora como um guerreiro, eu faço parte do grande exército do Deus vivo, e a partir de amanhã eu estarei, Senhor, em concordância total com a igreja, com o teu povo, fazendo o jejum na parte da manhã. Meu Deus, mas eu vou estar me alimentando e me revestindo da tua palavra. Eu vou estar com toda a oração e súplica no Espírito, porque o Senhor derrama sobre mim a unção. Vem, meu Deus, me ungir, pois eu tenho certeza que a fortaleza que estava me impedindo de ser abençoado na minha família, na minha saúde, na minha vida financeira, vai ceder, vai cair por terra. Essa fortaleza não vai ficar de pé, porque o Senhor vai jogar por terra, em nome de Jesus. Que assim seja, amém. Continue em espírito agora, esteja em concordância. Pai querido e Deus amado, nós temos por certo a decisão dos céus, pois o Senhor nos revela que quando o Senhor toma uma causa, assim como o Senhor toma uma pessoa pela mão, é para resolver, é para solucionar o seu problema. Não foi assim para com aquele pai de família? O Senhor tomou aquele menino, seu filho, pela mão, e o Senhor o levantou. Meu Deus, assim sucederá na vida de todos aqueles que fizerem uso das armas poderosas em Deus. Porque, meu Deus, nós vamos estar dando causa para o Senhor, a fé. Tudo é possível que crê. Nós vamos estar exercendo autoridade no nome de Jesus. Mas nós vamos, Senhor, estar usando essas armas com mais veemência. Vamos estar usando essas armas com força. A oração e jejum será praticado por todos. Meu Deus, nós cremos que o inferno vai recuar, Satanás vai se ausentar, e a bênção vai chegar, meu Deus. Então agora confirma a partir desse instante, através desta unção com óleo no nome do Senhor, quando o teu filho e a tua filha ungir a cabeça, meu Deus, desça sobre ela com poder e autoridade. Que o Senhor, meu Deus, venha estar confirmando e selando isso no mundo espiritual. Abençoa, ó Deus, desde agora e para todo o sempre. Que assim seja. Amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Então todos agora estão em concordância. Tanto vocês que estão aqui comigo na igreja em Moscavide, como todos que estão na igreja em Vila Franca de Xira.
Os pastores estão também nessa mesma fé, nesse mesmo espírito. Os membros lá, os obreiros estão animados. E eles vão fazer esse jejum conosco como nunca antes. E vai ser uma benção. Porque o inferno já começou a estremecer. O diabo já está preocupado. Ele está procurando para o lado que ele vai fugir. Está entendendo ou não? Ele está vendo para onde que eu vou escapar, para onde que eu vou fugir. Porque agora não tem jeito para mim não. Amém? Está ligado? Vem para a igreja Paz e Vida. Eu convoco você. Vem para a igreja Paz e Vida. Quarta, sexta e domingo vamos estar nesta fé. Vamos estar liberando a unção. E pode ter certeza, a vitória é garantida. Vamos dar a Ele uma salva de palmas. Glória a Deus.